Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos aqui na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos dos cursos do campus Porto Velho, Zona Norte. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de 41 anos, 1,64 m, estou trajando um vestido rosé com estampa de Kombi e florzinhas de alça. Estou em pé, ao fundo está a nossa TV interativa e o meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. Bom, nessa jornada, nessa trilha do resumidinho de metodologia científica, esse episódio é a continuação, ou se você está começando por ele, assista os outros também, sobre citações. As citações, vocês já viram, tem as citações direta, direta curta, direta longa, indireta, a citação de citação, e a gente já viu que a gente pode fazer a citação. Ela é o instrumento para transformar a minha fundamentação teórica, transformar o meu argumento em autoridade, que é a autoridade dessas pessoas que já realizaram as pesquisas. A gente já viu que as fontes também têm que ter de confiança e de credibilidade, e onde a gente encontra essas fontes? Nos livros, nas revistas científicas e nos periódicos. Então, nos livros você pode consultar a biblioteca virtual, como a gente já viu em outro episódio, ou os repositórios institucionais. Nesse episódio, então, vamos fazer as citações por meio dos repositórios. A gente já viu que a gente tem um repositório que é a plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira, ela é um espaço do governo federal, né? E que nela você tem algumas coisas. O que você tem aqui? O mais interessante aqui para você que é estudante e está escrevendo o seu texto acadêmico ou o seu trabalho científico, é você procurar qualis. Professora, o que é qualis? Bom, qualis é a classificação. O que é a nota qualis periódicos? São as informações de que a qualis é uma metodologia de referência. Ela utiliza um parâmetro para você pesquisar sobre os periódicos. O que é qualis periódicos? É um sistema, então vamos ler aqui para a gente entender, ó. É um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos e científicos. O qual, então, quando eu falo revista indexada, significa que a revista tem um índex. Índex é esse qualis aqui. Ele vai de B, né, de C, na verdade, até A2. E essa classificação, quanto mais próximo de A, melhor é a revista, ou seja, mais confiança tem os resultados daquela pesquisa, mais credibilidade tem aquele autor, porque ele testou, ele fez amplamente divulgação, ele pesquisa aquilo há muito tempo. Então, qualis é essa estrutura. Você tem que sempre procurar revistas com qualis. E onde que você pesquisa essas informações? Então, olha, qual que é a finalidade do qualis? A finalidade da qualis, a plataforma Sucupira, é justamente ter aí um repositório, então é uma coleta da plataforma, um repositório com as informações sobre esses periódicos e como esses periódicos se classificam. Como que eles se classificam? Apenas os periódicos que receberam a produção no ano que foram indexados na pós-graduação. Pós-graduação eu estou falando as publicações decorrentes de especialização, mestrado e doutorado. Tá? Então, aqui está explicando sobre o processo de qualis, né? Como que para que ele serve. Você tem que clicar em li o texto acima e entendi a finalidade, certo? E aí você vai fazer a sua pesquisa. Agora que você chegou na pesquisa. Agora, professora, aqui você pode pesquisar
a classificação dos periódicos. A última classificação é a classificação 2017-2020, tá? E aí você pode pesquisar a revista. Então aqui eu vou digitar o nome de uma revista, vou colocar aqui a revista, vamos ver se a gente acha a revista Olus, tá? Olha só, procurei pela revista Olus e ela tá aparecendo aqui, ó, revista Olus, Natal, revista impressa, revista online. Vou procurar por essa daqui, ó, Olus Natal Online. E aí vou pesquisar. Olha só que legal. Ela vai me dar aqui, ó, todas as Olus que existem. Olha que bacana. E como que é a classificação dela em cada uma das áreas, porque a revista ela é classificada pelas áreas de publicação. Então, por exemplo, a Olus na área de administração pública, qual que é a classificação dela na CAPES? A1. A Olus na questão de, vamos ver, olha, ela é A1 em praticamente todas as áreas que ela é avaliada. Na verdade, em todas as áreas que ela é avaliada, inclusive educação, ela é A1, ah lá. Então, A1 significa que ela é uma revista de alta qualidade, certo? E aí, professor, eu quero entrar lá na página da revista. Então, eu posso ir aqui, ó, procurar pela revista por aqui, Olus. Geralmente, ela gera um link, mas o link aqui não tem problema. Então, eu sei que ela é A1. Beleza, e aí, o que eu faço? Bom, se ela é A1, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu Google, certo? Então, vou abrir aqui o Google. Vou procurar pela revista Olus. Vamos ver se a gente vai achar. Revista Olus. Opa, ficou errado aqui. Então, tô usando a internet, mas eu tô buscando fontes confiáveis. Então, vou pesquisar pela revista Olus aí, ó. A revista Olus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Vou clicar nela aqui e vou abrir. Olha aí ela aí. Essa é uma revista científica, é um periódico científico, que a gente chama de periódico científico. Então, olha, ela já está dizendo aqui que ela é CAPES A1, tá vendo? E eu tenho aqui, ó, a orientação dela. Eu tenho aqui todos os arquivos e eu tenho a revista atual. Então, qual que é a revista atual? Não tem a publicação, vamos ver os arquivos anteriores. A última foi ao volume 8 de 2022. E aí eu tenho todos os artigos aqui, olha. Então, esses artigos que estão aqui são artigos indexados, são artigos científicos. Então, se eu for pesquisar alguma coisa, eu vou pesquisar por aqui. E aí eu vou olhar a revista, então, e vou olhar se eu tenho aqui, por exemplo, olha, esse tema aqui me interessa, Jogos Escolares do Rio Grande do Norte. Eu estou pesquisando sobre jogos, não, eu estou pesquisando sobre produção de iogurte, não, eu estou procurando sobre avaliação da resistência de emendas. Então, tem vários assuntos. Essa edição, volume 8, está tratando sobre isso. Então, eu acesso aqui o documento, vou acessar aqui um documento, vamos escolher aqui um texto. Vamos escolher aqui, feminilidades e masculinidades na educação infantil, que é o tema mais próximo da nossa área. Então, eu acesso aqui, ó, eu tenho o documento, eu tenho o resumo do documento, que é um artigo científico. Eu posso acessar aqui, ó, eu tenho aqui as referências da pesquisa, certo? Quais são as referências que ele utilizou. Eu tenho qual que é a classificação dele, tá? Eu tenho até como citar, que a gente vai ver numa próxima edição. Então, eu tenho esses elementos aqui na revista científica. Desse modo, a plataforma Sucupira vai ter essa funcionalidade de eu localizar as revistas, certo? Ou eu posso também localizar por tipo. Então, ao invés de eu procurei a revista Olus para eu saber qual que ela é, eu posso vir aqui e procurar a área que eu quero. Por exemplo, eu quero a área de educação, não vou marcar o ISSN, que é o número da revista, nem vou marcar o título, e vou pedir para pesquisar. Eu tenho que apagar aqui esses dados, que senão ele vai buscar esses dados. Tá? Então, não marquei nada aqui, desmarco tudo, e eu quero revistas da área de educação. Peço para consultar, né?
foi insuficiente meu título, então eu posso colocar aqui educação e posso procurar aqui, vamos ver aqui, vamos procurar um título aqui, vamos ver, educação eita, professora, educação infantil. Vamos ver se a gente vai achar alguma revista de educação infantil. Ó, tem que preencher o campo, ele não achou nenhuma com esse nível, eu posso vir aqui e acrescentar as áreas também que eu queira colocar. Vamos, ó, o campo ESN, é porque eu tinha marcado o campo, então, vamos ver se agora se eu desmarcar o campo, o que que ele acha. Ó, viu? Aí ele achou uma revista que é Práticas em Educação Infantil e ela é B2. E aí, então, olha, eu sei que agora essa revista aqui, ó, Práticas em Educação Infantil, é uma revista indexada, então eu posso procurar por ela na internet, ok? Eu posso ir lá, então vou abrir aqui, vou procurar essa revista. Vou Ctrl+C, Ctrl+V, Práticas na Educação Infantil. Vamos colocar aqui, ela tem o ISSN lá, o ISSN ajuda a gente a localizar, olha só. É a inscrição da revista. Posso selecionar esse ISSN aqui ainda, seleciono ele e vou lá, coloco na minha pesquisa na internet que vai facilitar eu achar a revista. Então, beleza, ó, Práticas de Educação Infantil, agora sim, .gov, então vocês já viram que o endereço ele tem maior confiança e ele, ó, é uma publicação aqui do Colégio Pedro II. Então, aí eu posso achar aqui onde está a revista, onde está a publicação, né, o que foi falado sobre isso, quais são os contatos. Então, depende muito do que eu estiver pesquisando aqui e encontrar sobre o meu periódico, tá bom? Qual é o outro caminho que eu tenho, professora? Eu tenho outro recurso que é o portal de periódicos da CAPES. Sim, o portal de periódicos da CAPES. No portal de periódicos da CAPES que nós já falamos, ele vai fazer o quê? Aqui estão todos os periódicos. Professora, mas aí eu procurei lá na Sucupira, aqui estão todos os artigos. A melhor forma de acessar por aqui é você fazer o acesso CAF. Não é acesso café, hein, gente? É acesso CAF. O acesso CAF é acesso da comunidade acadêmica federada. Como é que é o acesso CAF? O acesso CAF, você vem aqui, eu já estou acessando como IFRO, tá vendo? Então, para você fazer o acesso CAF, você vem, pede para você estar acessando o conteúdo, né? Acesso CAF, ele vai pedir qual que é a sua instituição, você vai dizer que é o Instituto Federal, então você vai clicar aqui e informar que é o IFRO, então, ó, Instituto Federal. Aí você vai pedir para enviar, ele vai pedir para você logar, aqui é o mesmo login do SWAP, certo? Então, você pede ali acesso CAF, informa a instituição que é o IFRO, coloca seu usuário e sua senha e aí você vai estar com acesso CAF. O que significa esse acesso CAF? Significa que o Instituto adquiriu a cota, ele pagou para ter um acesso privilegiado ao maior número de artigos dentro da plataforma da CAPES. Então, se você acessar só por você mesmo, se você acessar sem você estar logado, digamos que você tenha acesso aí a 1000 artigos. Com o acesso CAF, você tem acesso a mais de 100.000 artigos. Então, é um número elevadíssimo de publicações, correto? E aí, como é que você faz aqui? Bom, olha, aqui, como é que funciona o portal? O portal funciona, ele junta todas as publicações, então ele não é por revista, ele não é por periódico, ele é por artigo. Então, se eu procurar aqui, por exemplo, a reforma do ensino, do novo ensino, a reforma do novo ensino médio. Ele vai procurar aqui todos os artigos que tenham essa palavra. Então, eu coloco aqui, ó, pesquisar.
Você aceita aí os cookies deles. Ele está pesquisando, eu vou diminuir aqui só para a gente visualizar. E olha só. Sobre a reforma do ensino médio, o que ele achou? Ele achou aqui, ó, o artigo... Ai, tá, deixa eu aumentar aqui, porque senão vai ficar muito pequenininho para vocês visualizarem. Então, ele localizou aqui, ó, a reforma do ensino médio, uma interpretação para o ensino de ciências, que é da Bárbara, que foi de 2020. Então, esse foi um trabalho científico dela. E aqui, olha, revisado pelos pares, como eu falei para vocês, e ele tem o texto disponível, quer dizer, você pode acessar e ler esse texto. Eu tenho outros textos, ó. Eu tenho também Construção da Reforma do Novo Ensino Médio. Esse é um outro texto. Esse é mais recente, 2022, discutindo as fragilidades e a incoerência. Eu também tenho acesso ao texto completo. Eu tenho aqui outro artigo, que é de 2022. E aí, olha quantos artigos eu tenho sobre a reforma do ensino médio. Aqui você pode ter esses elementos, você pode aplicar filtros. Então, ó, quantos são recursos online, você quer só os avaliados pelos pares, você quer que tenha a palavra ensino médio, você pode definir a data, então, por exemplo, eu não quero de 1999, eu quero de 2020 a 2022, eu peço para refinar. Então, ele vai aparecer só reforma sobre ensino médio nesse período, né? Ó, nesse período de 2020 e de 2022, tá? Eu posso escolher a coleção, escolher a base. Quando eu falo busca em base, significa, por exemplo, Cielo, a EBSCOhost, aqui que ele está sugerindo, aqui em cima, a Scopus, que são bases de dados. Essas bases de dados são como se fossem bibliotecas especializadas por assunto. Então, é isso que quando a gente fala pesquisa em bases, é essas bases que nós estamos tratando. E aí eu posso refinar ainda por título do periódico, eu posso fazer várias formas de aplicação de filtros. Tá, professor, e aí? Eu pesquisei, e aí o que eu faço agora? Bom, se você está escrevendo sobre a reforma do ensino médio, então você vai lá acessar o texto, né? Ó, vamos acessar o texto. O texto ele vai carregar, ele vai abrir. Olha só, tá vendo? Eu não te falei que o portal de periódicos ele não vai pela revista, como é a plataforma Sucupira. Ele vai pelo artigo. Então, esse artigo da reforma do ensino médio está nessa revista, que é Debates em Educação. E aí eu tenho aqui, ó, o PDF do texto. Vou lá ler o PDF, professora. Isso, eu vou lá ler o PDF, olha só. Então, vou ler, ele permite eu ler todo o artigo, olha que bonitinho. E aí, aqui ele está falando, olha só, lembra aquela nossa citação? Olha que bacana. É muito legal isso, gente. Eu fico muito animada com essas coisas. Então, ó, ele está fazendo aqui uma citação. Que citação? Você consegue identificar essa citação? De acordo com Saviani, não é possível fazer uma análise. Olha, aqui uma citação indireta, né? Porque é a ideia do Saviani, então eu coloco o ano desse livro. E aí ele vai escrever sobre a reforma do ensino médio. Tá, professora, eu li, e aí o que eu faço agora? Bom, agora você vai fazer o quê? Você vai fazer uma citação. Então, digamos que lá você escolheu esse trecho aqui, ó. Teorias não críticas são aquelas... E aí você vai selecionar, você vai dar Ctrl C, perfeito? A gente vai lá no nosso template, lembra do nosso template que a gente estava fazendo as citações? Então, como que a gente vai fazer uma citação agora? Então, ó, vou escrever aqui que assim, né, para eu continuar o texto, assim a reforma do ensino médio deve estar pautada por uma teoria crítica. Tá, e aí, o que é teoria crítica? Então, eu vou colocar aqui o que é teoria crítica, que é aquele texto... Ixi, professora, desconfigurou tudo. Não vos afobeis. Esse é o objetivo do nosso episódio aqui. Então, como é que eu faço a citação? Ela é tamanho 15? Não, né? Ela é tamanho 10.
Porque provavelmente ela vai passar de 3 linhas. A fonte é Arial, então eu tenho que corrigir aqui, ó, porque ela veio desconfigurada. Vou corrigir aqui, vou dar um delete ao final para que eu possa fazer as correções de espaçamento aqui. Opa, já até apaguei o que era demais. Ó, tô vindo aqui e fazendo a edição dessa referência. Então, esse trecho aqui não é meu, né? Ele dá mais de 4 linhas. Como é que é a configuração? Configuração tamanho 10, faço o recuo de 4 centímetros. Qual que é o meu alinhamento? O meu alinhamento é justificado. O espaçamento entre linhas é simples. E, ao final, eu vou colocar o quê? Autor e ano. De quem que é esse texto? Não sei, professora, eu não sei de quem que é esse texto. Onde é que está esse texto? Então, vamos voltar lá no nosso texto. Olha, qual é a página desse? A página 3, né? Vamos ver, ó, página 214, ou 244. Olha aí, ó, página 244 desse periódico. E quem que é o autor desse texto? O autor desse texto é a Bárbara Pinheiro. E a Neima Evangelista e o Edilson Morardilho. E aí, como é que eu faço essa referência agora? Bom, então eu vou colocar até 3 autores, eu tenho que colocar todos os 3. Então, eu vou lá no meu template, vou colocar como aqui no final, todos os autores, né? Eu não estou conversando com o autor, então todos são maiúsculos. Pinheiro, quem mais? Não decorei, né, gente? Vamos lá. Pinheiro, Evangelista e Morardilho. Pinheiro, Pinheiro, vírgula, Evangelista e Morardilho. Que ano que foi essa publicação? Que ano que foi essa revista? Essa revista é de 2020. Então, olha aqui, ó, o ano 2020. Então, volto lá. Lembra, eu tenho que ter autor, ano e página. 2020. Qual que é a página? Vocês lembram? Vírgula, página 244. P minúsculo, né? P minúsculo, página 244, fecho parênteses. Então, temos aqui, né, para não ficar errado, olha só. E esse é assim que não tem muito S aqui. Então, acabei de fazer a minha citação longa, tirada de um artigo, tirada de um periódico, né, de uma revista indexada e com grande credibilidade, que é o portal de periódicos da CAPES. E aí? Então, olha só, fiz aqui minha citação, configurei, pesquisei, li, né? Então, é dessa forma que a gente realiza as buscas dentro das bases, dentro da biblioteca virtual, dentro do portal de periódicos da CAPES, e assim a gente consegue construir o nosso texto. Então, tanto mais argumento, tanto mais citações, na verdade aqui não é a quantidade de citações, tá, gente? Então não é eu encher o meu texto de citação, mas essas citações estarem desconectadas. Olha, só para você ter um exemplo, o meu texto aqui não seria um texto coeso, né? Porque ó, eu tenho uma citação que está falando sobre teoria crítica, depois de ato de leitura. Tá vendo que isso aqui não é um texto? Aqui a gente está fazendo só o exercício de construir de modo formatado a formatação da citação. A citação, o texto, ele tem que estar coeso, ele tem que ir conversando. Então, a citação, ela vai dar sustentação. Então, não sou eu que estou falando que o ato de ler é importante, é o Paulo Freire. Não sou eu que estou falando que é teoria crítica, é a Pinheiro, o Evangelista e o Morardilho. Então, isso me dá sustentação. Isso é que torna a minha fundamentação teórica. É isso que dá aso, que dá razão, que sustenta o meu texto científico. Então, eu preciso levantar essas citações para que o meu texto tenha robustez, para que ele tenha o amparo teórico necessário para eu discutir o assunto. Discutir o assunto é justamente fazer a relação entre a citação e
o que eu estou escrevendo, a minha perspectiva sobre o assunto. Isso é a discussão teórica. Então, fundamentação teórica, ela compreende as citações, que é os argumentos de base bibliográfica, juntamente com a minha discussão, que é o meu texto. Essa articulação é que garante coesão ao texto, que garante estruturação ao texto, coerência e robustez ao texto. Tá? Não basta eu colocar aí aleatoriamente, desprendidamente, loucamente as citações, que aí ela vai ficar uma coxa de retalho. E pior, não vai estar costurada. Né? Então, não tá. Para ser uma coxa, pode até ser uma coxa de retalho, mas tem que estar bem costurado. A citação, você tem que ir costurando ao longo do seu texto, você tem que ir ligando com o que você está discutindo, tá? Então, a gente viu nesse episódio a forma de construir citações a partir da pesquisa no portal de periódicos da CAPES com acesso CAF, que é um acesso VIP, é um acesso chique, bem. Então, você que é aluno do Instituto Federal, você tem acesso CAF e pode acessar aí mais de 100 mil publicações, mais de 100 mil artigos na plataforma do portal de periódicos. Faça uso desse material, use a biblioteca virtual, que você com certeza terá textos com excelentes contribuições teóricas e você construirá o seu conhecimento, que é o mais importante. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.